Vocês pediram e eu vim aqui responder hoje todas as perguntas de vocês. Bom dia! Eu sou a Yá e compartilho a minha vida e alimentação aqui com vocês. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que esse mês de agosto tá cheio de vídeo novo. Vocês têm curiosidade sobre a minha vida, sobre a minha rotina, alimentação, e eu deixei um post aqui na aba da comunidade e vocês deixaram as perguntinhas lá e hoje eu vou responder tudinho. E vou responder até alguns comentários que são bem frequentes aqui no canal. Então, bora lá? Eu me considero bem íntima de vocês, então eu vou chamar vocês meio que pelo apelido, tá? A primeira pergunta foi da Manu Antunes e ela me perguntou qual que é a minha idade. Eu tenho 26 anos atualmente e vou fazer 27 logo em setembro. A Bru Santos perguntou onde que eu moro. Eu moro em São Paulo, capital. Eu já morei em São José do Rio Preto na época em que eu fazia faculdade. A Bru também me perguntou qual que é a minha profissão. Atualmente eu trabalho na área comercial e tô quase me formando, falta só o TCC em engenharia de alimentos. Então, em tese, eu sou uma engenheira de alimentos, mas que atuo na área comercial. Aí a Bru deixou um comentário, ela perguntou, você namora há quanto tempo? Sou curiosa, eu sei. Imagina, Bru, eu considero vocês meus amigos e então, assim, é aquele bate-papo. Eu namoro... Essa é a hora que ele termina comigo? A gente se conheceu em 2015 e começamos a namorar em 2018? 17? 2018. Eu acho que foi 2018. 2018, 2019, 2020, 21, 22. 5 anos. 5 anos em dezembro, né? Porque a gente começou a namorar em dezembro. Dezembro? Desculpa, amor, eu sou péssima com essas datas. Eu acredito que 2 de dezembro foi a data que a gente começou a namorar, mas que foi em 28 de outubro que a gente se declarou um pro outro. Na verdade, ele se declarou primeiro. Só pra registrar aqui. A Manu perguntou qual que é a minha altura e o meu peso atual. Eu tenho 1,56, 1,57, depende de quanto que eu me estico ali na hora de medir. E meu peso atual, a última vez que eu fui na consulta eu tava com 56,800. Agora eu acredito que eu esteja com 58. Eu dei uma engordadinha um pouquinho enquanto eu tava dodói, porque eu comi um pouquinho mais, tomei um pouco mais de isotônico pra reter líquido, justamente porque eu tava bem desidratada. E a Sophie Goulart, ela perguntou quanto que eu pesava antes. Eu cheguei a pesar 93, foi quando eu comecei a emagrecer. E aí veio a pandemia e eu engordei mais. E aí eu cheguei no meu maior peso, que foi 111 quilos. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês. E em maio de 2021... eu estava pesando 111 quilos e foi quando eu decidi a emagrecer. E já linkando com a próxima pergunta, a Hannah me perguntou quando foi que eu percebi que eu precisava perder peso e há quanto tempo eu estou nessa jornada. Eu tô um pouco mais de um ano, né, porque completou um ano em maio, no início de maio desse ano. E aí, maio, junho, julho, agosto. Então, 1 ano e 3 meses que eu comecei o tratamento com Saxenda fazem 1 ano. E eu percebi que eu precisava emagrecer quando eu subi na balança, vi 3 dígitos. E veio a pandemia e obesidade era um fator de risco muito grave. E eu fiquei com muito medo. Então foi o pontapé que eu comecei a fazer sozinha a alimentação. E depois procurei ajuda profissional. E aí o Bruno perguntou se eu penso em erradicar a ingestão diária de subprodutos ultraprocessados e ele trouxe alguns exemplos, como o Iopro, a bananinha e as barras de cereais. Então, a bananinha ela não é um ultraprocessado. O ultraprocessado a gente entende como um alimento que é meio que um transformer, assim, explicando de um modo leigo. Você pega o açúcar de um produto, por exemplo, o açúcar extraído do milho, pega a proteína extraída de uma ervilha, e aí você monta um alimento e vende aquilo ali.
A bananada e a bananinha que eu como, ela é basicamente banana e ela é cozinhada até chegar nesse ponto. Então, a gente confunde muito produtos processados, que são produtos que passam por algum processo térmico, algum processo de cozimento dentro da indústria, com alimentos ultraprocessados, que é meio que tipo um quebra-cabeça para montar aquele alimento. Não penso em parar de comer esses alimentos ultraprocessados e alimentos processados. Eu entendo que faz parte da rotina. Eu diminui muito a ingestão desses alimentos, então posso até fazer um vídeo de como que era a minha dieta antes de começar a emagrecer, pra vocês saberem o porquê que eu cheguei a 111 quilos. Mas eu acho que eu procuro mais manter uma dieta equilibrada e manter um equilíbrio mesmo entre alimentos in natura, alimentos processados, e procurar fazer boas escolhas, né, de quais alimentos processados e ultraprocessados eu vou incluir na minha dieta. E até alimentos que são ultraprocessados e não são tão saudáveis, a gente não tem problema de comer de vez em quando. A gente só evita de comer porque não faz muito bem pra saúde. E aí a Coquinha perguntou por que eu comecei a postar sobre a minha jornada e processo de emagrecimento no YouTube. E ela falou que adora o meu canal. Beijos, Coquinha. Eu comecei por 3 motivos. O primeiro deles, porque eu fiz uma aposta com meu namorado. Chegou um período em que eu comecei a emagrecer menos. E aí, o meu médico falou que o resultado que eu tava esperando era muito ambicioso. E eu não podia me cobrar tanto. E aí, eu postei sozinha com meu namorado. Ele nem entrou muito nessa aposta, mas que eu ia conseguir bater esse resultado até a próxima consulta. E assim, eu não consegui, mas eu cheguei num resultado melhor do que o médico estava esperando. O segundo motivo é porque eu já sofri com distúrbios alimentares na minha adolescência. Eu também passei por um processo de emagrecimento sozinha, sem acompanhamento nutricional, sem acompanhamento médico, que não foi muito saudável. E aí eu desenvolvi anorexia, eu desenvolvi bulimia, e filmar e ver depois, quando eu vou editar, faz com que eu consiga ver que eu não tô cometendo nenhum exagero, que a quantidade de comida que eu consumi é uma quantidade razoável, às vezes até menos do que eu tava achando, e que a minha alimentação continua saudável, porque se você se identifica e já sofreu em algum momento com esses distúrbios, você sabe que na hora que você está comendo ou na hora que você está pensando o que você acabou de comer, a sua visão, ela é bem diferente da realidade. Você sempre tende a aumentar e distorcer muito aquilo que você tá vivendo. E o terceiro motivo foi justamente porque eu conseguiria ver o resultado a um longo prazo, né? E assim, ver vídeos de quando eu comecei para vídeos de agora, eu consigo ver a mudança no meu corpo, a mudança no meu rosto, que eu fiquei com muito medo de não conseguir ver, justamente porque eu já tive anorexia e eu sei que eu tenho uma visão muito distorcida do meu corpo olhando no espelho. E acabaram as perguntas do post da comunidade e eu vou responder alguns comentários que são muito frequentes e às vezes mais de uma pessoa me pergunta, tá? Você tem acompanhamento profissional? Sim, eu faço acompanhamento com uma nutricionista, que inclusive eu já recebi alta do tratamento com ela, e faço acompanhamento com o endócrino. A abordagem do meu endócrino não é convencional, mas ele tá fazendo uma abordagem pensando também nos resultados do meu exame, porque a gente faz um acompanhamento de um exame minucioso. Então, eu postei um vlog aqui no canal, vou deixar linkado, eu acho que é aqui, que a gente faz de 4 em 4 meses. E aí, tem um gatinho aqui. E outra pergunta que me fazem bastante é se eu treino, porque pra perder flacidez eu teria que fazer musculação. E sim, eu faço treino, eu treino funcional 3 vezes na semana. É o que minha rotina hoje em dia tá me permitindo e é algo que eu consegui gostar. Então, eu gostei muito de fazer funcional. Eu não gosto muito de fazer academia, eu não gosto muito, às vezes, de treinar em casa. Então, pra manter o exercício físico, que vai além também de diminuir flacidez e emagrecer, é mais também um cuidado com a minha saúde mental, eu procuro realmente fazer aquilo que eu gosto. E outra pergunta que me fazem bastante é se eu tenho diabetes e por que eu aplico aquele remédio, se aquele remédio que eu aplico na minha barriga é insulina. E sim, eu fui diagnosticada com diabetes, mas a minha diabetes estava relacionada à minha alimentação e ao sobrepeso. Então foi por isso que a gente iniciou o tratamento com o Saxenda,
porque era uma diabetes reversível. Só que eu precisava emagrecer de uma forma rápida, porque a minha HB glicada era 7,7, enquanto para você ser considerado diabético é 6, acima de 6. Então tava, tipo, muito acima. Algumas pessoas acham que meu paladar é infantil, mas muitas vezes vocês veem um shorts de um dia típico em que provavelmente eu tô comendo bem pouquinho. Eu passei por alguns episódios de gastroenterite esse mês. E isso fez com que nos dias que eu estava me recuperando ou nos dias que eu estava tendo a crise de gastroenterite, eu comesse bem pouquinho. E de final de semana também, que eu tendo a não comer comida, eu fico com preguiça de fazer e eu fico pensando que eu já comi a semana inteira. Então, eu como bastante vegetais, eu como bastante legumes, frutas. As minhas restrições são pouquíssimas, eu não sou muito fã de peixe. Eu não gosto de algumas frutas específicas, porque eu tenho problema com textura, então mamão, abacate. Mas em consulta com a minha nutricionista, a gente sempre acaba procurando fazer com que eu experimente essas frutas, reexperimente alimentos que eu não gosto, para que seja algo que eu possa ver se hoje em dia eu realmente não gosto ou se é alguma lembrança que eu tenho. Eu também recebo comentários falando que eu nunca vou conseguir perder flacidez comendo do jeito que eu como, não treinando, não fazendo musculação. E, gente, eu passei por um processo de emagrecimento de 1 ano. Foi 1 ano em que eu mudei a minha vida. Eu não tô com pressa pra perder toda a flacidez que eu conquistei em 1 ano e meio engordando e depois mais 1 ano emagrecendo em 2 meses. Eu não me adaptei 100% ao plano de ganho de massa muscular da nutricionista. Muita coisa ficou mais cara, então tá mais difícil de comprar. Eu ainda não tô tomando whey que ela recomendou. Eu tô compartilhando aqui com vocês a realidade. Não adianta nada eu vir falar que eu tomei 2 doses de whey por dia, que eu comi 200 gramas de frango, sendo que não foi isso. Eu quero que a alimentação, treino, tratamentos estéticos façam parte da minha vida, dentro da minha rotina, dentro daquilo que eu consigo fazer no dia a dia. E não fazer loucuras para que isso se encaixe. Bom, por hoje foi isso. Eu respondi todas as perguntas e os principais comentários de vocês. Me digam aqui se ficou alguma outra dúvida, se vocês têm outra curiosidade, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like. E se você quiser, tem outros vídeos aqui pra você ver. Beijo, tchau, tchau!